nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Você certamente já ouviu falar de deepfake, mas você ouviu falar do novo deepfake de voz que a Microsoft divulgou essa semana? Eu sou o Renato Boiú, da Violink. Esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, aqui às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, essa semana apareceu esse artigo bastante interessante de uma pesquisa da Microsoft. Eles compraram algumas empresas aí do mundo de inteligência artificial, então inteligência, por exemplo, OpenAI, que tem a ver com o chat GPT, que eu já comentei aqui no programa, né? E agora eles estão fazendo divulgaram uma pesquisa muito interessante na sintetização de voz com redes neurais. Então é fazer uma voz artificial, uma voz baseada em inteligência artificial e uma voz que soe natural. Então isso é um pouco, quer dizer, um pouco não, é um desafio bem grande, né? Há décadas já que a ciência da computação estuda isso e tem soluções cada vez mais sofisticadas, e agora eles chegaram num ponto bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês a pesquisa deles, tem nos links aí, tem alguns exemplos para vocês mesmos ouvirem e tirarem as suas conclusões, né? Então eu vou compartilhar para vocês aqui. Esse aqui é o artigo que saiu no The Register, né, do Reino Unido. Então é bem interessante, aqui está resumindo bem. Como sempre, né, essas coisas, essa tecnologia nasce nos Estados Unidos, começa em inglês. Lógico que tem vários pesquisadores aqui que não são americanos, do mundo inteiro a Microsoft contrata talentos aí dessa área. E aí, essa pesquisa, essa inteligência artificial, ela é capaz de imitar a voz humana, a voz de uma pessoa específica, com 3 segundos de amostra. Então, com a gravação de 3 segundos de voz de alguém falando qualquer texto que seja, em vários contextos diferentes, então isso não faz muita diferença, essa rede neural consegue depois sintetizar um texto. Perdão, vai precisar editar isso aqui. Vai precisar, então, a rede neural, vou começar de novo, com apenas 3 segundos de voz, de amostra de uma pessoa falando em qualquer contexto, essa rede neural ela consegue depois ser utilizada para sintetizar como se fosse aquela pessoa falando um texto completamente diferente, completamente sem relação com as sílabas, com os fonemas que ele falou no texto original, que a pessoa falou na amostra, né? Mas mantendo algumas características interessantes. Então, por exemplo, mantém o ruído ou o tipo de som de acústica original. Então, se foi gravado a partir de uma ligação telefônica, o texto sintetizado depois parece uma ligação telefônica. E outra coisa que é mantida é a questão da emoção. Então, se a pessoa falou o texto com raiva no texto original da gravação de amostra, o texto sintetizado também vai dar a impressão de raiva. É muito interessante, e aí tem umas amostras, algumas são muito convincentes, algumas nem tanto, mas é um passo interessante na tecnologia, né? Então, aqui, essa tecnologia, os pesquisadores da Microsoft chamam de Wall-E, que é semelhante ao Wall-E, aquele personagem do desenho animado da Pixar, né? Aquele robozinho fazia um Wall-E. Então, esse som lembra algumas sintetizações que essa máquina virtual gera. Então, esses pesquisadores fizeram o paper, tem o link para o paper bastante na linguagem acadêmica, né, explicando os detalhes técnicos de cada processamento. Então, basicamente, ele pega o texto de amostra, né, ele extrai os fonemas dele e faz a modulação depois do texto digitado, do texto escrito, separando os fonemas equivalentes na língua inglesa. Então, esse é um ponto importante. Por enquanto, só funciona em inglês.
Eles explicam aqui no texto a quantidade de treinamento que foi submetida a essa rede neural para ela chegar num ponto que gera um texto, uma voz, um texto falado, né, uma frase falada bastante convincente em alguns casos. Então, para ser feito algo semelhante em português, por exemplo, algum pesquisador deveria pegar o engine, o motor da rede neural e fazer um bom treinamento ali com muitas horas de pessoas de diferentes de diferentes sotaques, de diferentes cadências, diferentes timbres vocais, falando, então pega toda essa massa de informação, treina essa rede neural, aí sim vai ser possível fazer algo semelhante em português. Então, a gente ainda está um pouco longe disso, imagino, né? Vai levar provavelmente alguns meses para isso acontecer. É interessante também a quantidade de dados. Então, originalmente, isso aqui era treinado com alguns gigabytes, hoje a gente já está falando de terabytes de voz para fazer esse treinamento. Então, eles explicam com muito detalhe aqui, eu não vou meter a isso. O que é interessante, que eu acho que é legal compartilhar com vocês, é no site do GitHub. Lembrando que o GitHub foi comprado pela Microsoft, né? Os pesquisadores criaram aqui além do resuminho do que é o paper, com o link para o paper, para o artigo científico deles, aqui tem as amostras, eles mostrando o que essa inteligência artificial é capaz de fazer. Então, eu vou só explicar como é que é a estrutura, aí depois vocês entram, quem tiver curiosidade, entra nesse site e clique aqui nos links em cada um desses arquivos de voz para ouvir e tomar sua própria decisão se você achou que é convincente ou não. Mas aqui onde está Speaker Prompt, a primeira coluna, é uma amostrinha de 3 segundos somente de voz de algum ser humano falando algo que não tem nada a ver com esse texto que está aqui. Então, você ouve a primeira voz aqui, por exemplo, a pessoa que está falando, que é um homem, ele fala que a pessoa subiu numa escada e se viu em cima de uma rocha muito firme. Não tem nada a ver com o texto que está escrito aqui. O texto que está aqui dá a impressão que seja um texto literário, uma parte de um romance, né? Provavelmente de suspense ou de espionagem. Você vê esse texto e vê essa voz e fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um texto muito longo e aqui tem 3 segundos, uma frasezinha muito curta, a pessoa lendo. Eles pegaram o ator e aqui onde está Ground Truth é, é essa pessoa, a mesma pessoa, o mesmo ser humano, falando este texto todo aqui. Então, para você ver como é que seria se a pessoa estivesse falando mesmo. Baseline é a tentativa de codificar essa frase usando um recurso de sintetização de voz, até então seria o excelente, né? E aqui é a amostra do Wally. Então, se você pega esse aqui, vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo, né? Mas se você ouve essa modificação, a pessoa falando esse texto aqui, e isso que foi a inteligência artificial sintetizando o texto, você percebe que é muito parecido. Então é bastante convincente. É interessante depois vocês ouvirem aí. É, alguns casos, você fala assim, nossa, principalmente os casos que tem a ver com ligação telefônica, conforme vai descendo aqui, tem alguns que são de ligação telefônica. Você fala assim, nossa, é muito parecido. Se eu recebesse uma ligação do meu chefe me falando isso, eu ia acreditar que era ele. Só que não é ele falando, não é, não é a pessoa falando, e sim uma inteligência artificial sintetizando. Ou seja, para a cibersegurança, que é o assunto do nosso programa, é um risco enorme. Você pode receber, eu já até mencionei aqui no programa algumas vezes, que isso ia acabar acontecendo fatalmente. Você receber uma ligação parecendo que é alguém que você conhece, ou alguém que você teve contato, acabou de ter um contato com a pessoa uma única vez, etc. Mas você conseguir gravar um pouco de voz de alguém numa ligação telefônica é muito fácil. Se você liga para alguém e a pessoa fala, desculpa, foi um engano, já é uma amostra de 3 segundos que você consegue gerar ali para sintetizar uma frase depois que a pessoa nunca falou. Então, vários desses exemplos aqui, você fala assim, não, são muito convincentes, poderia ser. Esses, por exemplo, de emoção, o de pessoa raivosa, que é o anger, e pessoa neutra, pessoa que está que tá com nojo do que está falando, etc. Esses casos são muito convincentes. O pessoa com sono, sonolento, não é tanto assim, na minha opinião, tá? Então depois vocês dão uma olhada e vocês vão começar a perceber, quem fala inglês, né, vai começar a perceber o que é convincente e o que não é convincente. O que eu acho que ainda falta
tá faltando? Qual que é o pulo do gato aqui para que isso dê certo? Sotaque. Então, uma questão que eu percebi é que algumas pessoas falam com um sotaque mais britânico, etc., ou canadense, que ele fala about em vez de about, e aí isso a inteligência artificial não pega. Então, quando ela vai sintetizar, a voz é muito parecida, mas o sotaque some. Então, ele fala com um sotaque meio que americano, meio que neutro. Quando a pessoa fala com um sotaque mais britânico, curiosamente, em alguns casos ele até transporta parte do sotaque. Você percebe que é um britânico. Mas alguma coisinha fica estranha. Você percebe que tem um detalhezinho ali que não está casando. Então, é bem interessante isso aqui. Recomendo vocês lerem aí, quem tem interesse em inteligência artificial, ou em cibersegurança, compensa muito, ou em linguística, né, também, compensa muito ler e conhecer isso aqui, que é uma inovação interessante que está chegando agora e que fatalmente vai acabar tendo impacto tanto na cibersegurança quanto na segurança de modo geral no nosso cotidiano. Então, daqui a pouco você vai começar a receber ligações telefônicas, ou ouvir voz gravada, ou ver vídeo de alguém em que a voz da pessoa parece ser daquela pessoa mesmo, parece ser muito convincente, mas não é uma voz real, é um fake, é uma voz falsa que foi gerada não por um imitador humano, mas por uma rede neural fazendo esse trabalho. Então, fica aí a dica para vocês, aí o cuidado de não acreditar em nada que você vê e agora em nada que você ouve também. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fique em segurança. Tchau, tchau.